Olá, meus amigos, tudo bem? Na sexta-feira, a Gazeta do Povo publicou um vídeo meu onde eu comentava o resultado das eleições do primeiro turno, municipais, e o desempenho dos candidatos apoiados pelo governo Bolsonaro. O título que a Gazeta escolheu para colocar nas suas redes sociais foi: derrota de Bolsonaro nas eleições vai se agravar no segundo turno. Não foi exatamente a expressão que eu usei no vídeo. Quem quiser dar uma olhada no vídeo, eu falo apenas que o desempenho no primeiro turno não foi bom e aponta para um desempenho também ruim no segundo turno. É o que as pesquisas estão dizendo e é o que a gente tem à disposição, né? O que a gente tem na mão para poder trabalhar são as pesquisas. Pois bem, o que é importante? Porque as reações ali no Twitter foram muito engraçadas, né? Quer dizer, eu vou comentar algumas com vocês. Teve o Arnaldo 7431911, eu acho que vocês conhecem esse perfil de comentarista, né? Aí nós temos o Renato SF, o Fonsec 1JCF. Aí tem o Diego Guzmão, né? Guzmão, né? Mas é Guzmão e o O é o 0, né? Com bandeira do Brasil na imagem, né? Aí você tem a Vera Rod 9924710, né? Aí nós temos o Silvano 81531496. O Ayrton C_N, ele tentou ser prefeito? Interrogação. Vamos aos números. O presidente Bolsonaro apoiou, pelo meu levantamento, 59 candidatos a vereador, desses 59, pelo levantamento aqui, foram 7 eleitos dos 59. Um deles, o seu filho, Carlos Bolsonaro, que havia sido o vereador mais votado do Rio de Janeiro em 2016, num ano que o irmão dele foi candidato a prefeito, então, né, ele acabou tendo um certo impulso, né? O irmão teve 424 mil votos a prefeito, ele teve 100 mil como vereador, né? Acho que é claro que ter um irmão como candidato a prefeito ali na mesma eleição ajuda a levantar. Agora ele teve 70, alguma coisa como 70 mil votos, 30% a menos, com o pai presidente, com o irmão senador, com outro irmão deputado federal, com 2 anos de mandato do pai. Ele teve uma redução muito significativa do número de votos que ele obteve em 2016. Em relação aos candidatos a prefeito, que ele apanhou, desculpa, olha o ato falho, né? Apanhou um pouquinho também, mas ele apoiou 13 candidatos de cidades importantes, e destes praticamente nenhum foi eleito, né? Pelo contrário, por exemplo, o Celso Russomano teve Vamos começar pela derrota mais importante. O Celso Russomano teve 10% só dos votos válidos. Foi o pior resultado do Celso Russomano em 3 derrotas consecutivas. Ele foi derrotado em 2012, ele foi derrotado em 2016, ele foi derrotado em 2020. Em nenhuma dessas 3 eleições que ele começa liderando e depois ele vai derretendo, que aliás é um termo que a turma gosta muito de usar, derrete, mas quem derreteu, por exemplo, foi o Russomano, né? Mas em 2020, particularmente, ele teve a pior votação que ele teve nessas 3 eleições que ele disputou. Nós tivemos um caso também em Recife da delegada Patrícia. A delegada Patrícia, que vinha subindo, tinha baixa rejeição, chegou a encostar ali, ter boas chances de subir para o segundo turno, depois que foi apoiada por ele, inclusive numa live, os dois fizeram uma live juntos, pessoalmente. Ela teve uma queda significativa e terminou num 4º lugar aí, muito distante. Então, também é muito difícil dizer que o presidente ajudou ao apoiar a delegada Patrícia numa cidade que hoje tem um segundo turno com 2 candidatos de esquerda, da política tradicional, a neta do Miguel Arraes e o filho do Eduardo Campos. Ele teve também, por exemplo, em Belo Horizonte, é um outro caso importante,
o Bruno Engler, que é um amigo da família, um rapaz que foi fundador da Direita Minas, então aquele típico bolsonarista raiz, mostra arminha, Deus, pátria, família, quer dizer, aquele estereótipo neointegralista, que não é apenas um apoiado pelo Bolsonaro, mas se identifica com o personagem e tenta mimetizar aquela caricatura que foi tão usada em 2017, 2018, e ele nem ameaçou, nem fez cosquinha na eleição, teve menos de 10% dos votos, e o Alexandre Calil foi eleito com muita facilidade no primeiro turno. No Rio de Janeiro, é um apoio escancarado, aberto, né, e muito importante do presidente ao Marcelo Crivella, que é o atual prefeito, que é um líder evangélico dos mais importantes do Brasil, um dos maiores vendedores, tem pouca gente que sabe disso, ele é cantor e é um dos maiores, se não o maior recebedor de direitos autorais de música no Brasil. Né, ele é um cantor muito bem sucedido e que vende bastante. Sobrinho do Edir Macedo, parente do Edir Macedo, já ocupou cargos de comando tanto na Igreja Universal quanto na TV Record. Então ele conta com ele conta com o fato de ser o atual prefeito, né, em tese ter a sua própria gestão para usar como um ativo político. Ele é apoiado escancaradamente pelo presidente da República, no estado do bolsonarismo, onde foi o berço do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro. Ele tem à disposição uma máquina de comunicação, ele tem à disposição uma máquina evangélica, e ele, por muito pouco, não entra no segundo turno, e nas simulações de segundo turno ele está muito, mas muito distante do líder do Eduardo Paes, que está aí se caracterizando como o provável vencedor na eleição do Rio. Então, a gente podia falar aí de todas as cidades, nós vamos voltar a esse assunto, claro, outras vezes. Algumas eleições ainda não estão decididas, né? O segundo turno é agora dia 29, domingo. Então, ninguém aqui está fazendo previsões, ninguém aqui é Nostradamus, ninguém aqui é Pitonisa, Cassandra, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu faço questão de falar, mas estamos lidando com os números do primeiro turno, da eleição que já passou, e as projeções feitas não por mim, mas pelos institutos de pesquisa. Então, eu queria só enfatizar esse ponto, porque esse pessoal que eu acho que confundiu e não entendeu o título, talvez tenha achado, quando a gente diz o título usado pela Gazeta do Povo foi, como eu disse no início, que a derrota de Bolsonaro nas eleições vai se agravar no segundo turno, que não foi exatamente o que eu disse no vídeo, tá? Não foi eu que fiz esse título, né? Porque eu não costumo cravar resultados futuros, porque eu sei que quem faz o resultado é o eleitor. Eu trabalho com projeções, mas o título dá a entender como se fosse uma projeção, um vaticínio. Não foi exatamente isso, mas inegavelmente essa é a tendência, tá? Pode mudar? Pode mudar, mas essa é a tendência. Então, quando a gente diz que o presidente da República pode sair derrotado dessa eleição, o que seus assessores reconhecem, o que os seus assessores dizem publicamente, nas suas próprias contas de Twitter, em entrevistas para a imprensa, então também não sou eu que estou falando, são o próprio núcleo duro do bolsonarismo que tem dito que o resultado dessa eleição foi muito frustrante e uma grande derrota. Mas quando se diz que foi uma derrota política para um presidente que acabou de ser eleito, tem 2 anos, e que tentou eleger um monte de vereador, tentou eleger um monte de prefeito e até agora basicamente elegeu o prefeito de Ipatinga, em Minas Gerais. Né? Com um abraço para Ipatinga, com todo respeito a Ipatinga, mas não é exatamente vencer a Champions League, né? Para toda a estrutura, para toda a força, para todo o dinheiro, para todo o poder, para tudo que envolve a força de uma presidência da República no Brasil, num regime presidencialista quase imperial, e um presidente recém-eleito, há só 2 anos no cargo, ou seja, teria ainda o frescor de poder ainda estar contando com algum eco das urnas, da popularidade ali da campanha das urnas, mas o resultado foi muito frustrante. Então,
quando se diz que foi uma derrota do presidente, não é porque ele literalmente estava com o nome escrito na urna eletrônica. Quem estava na urna eletrônica eram candidatos apoiados por ele. E eu espero que, falando assim bem devagarzinho, os perfis aí com nomes e números, eles tenham mais capacidade e possibilidade de compreensão sobre o conteúdo que foi dito na análise. E vamos continuar, claro, monitorando, vamos continuar olhando, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.